Fala pessoal, uma boa noite. Daniel aqui, o instrutor de navegação aérea do trem de pouso. Vamos dar início à nossa aula de navegação hoje, com o objetivo de dar um refreshment para tanto os alunos do trem de pouso quanto o pessoal que acompanha o canal. Beleza? Portal Aeronáutico Trem de Pouso. Vou dando uma minha ótima noite a todos aí. Obrigado por fazerem presentes, tá? Então, para quem não conhece o canal, o Portal Aeronáutico Trem de Pouso, né? Eu aconselho vocês aí que acompanham o canal, tem dúvidas sobre a formação, né? A gente não vai estar falando da formação hoje. Hoje é uma aula, né? Um pré-aquecimento da banca da ANAC, tá? Que a ANAC disponibilizou aí para o pessoal desde o dia 3/8, tá? O agendamento novamente, né? Abriu o agendamento para a banca da ANAC para a partir do dia 21. Então a gente está com o intuito de dar um pontapé, um empurrão aí para quem está se preparando, um auxílio, né? Com as principais dúvidas aí de cada matéria. Hoje a gente vai estar falando, né? Eu vou estar falando sobre o pé de galinha, né? Orientação de proa, rumo, tirando e sanando as principais dúvidas do pessoal, beleza? Então eu vou dividir no início da aula, porque tem muito pessoal que não sabe o que é esse pé de galinha. Então eu vou estar dividindo por conceitos básicos da navegação, né? Depois eu vou estar abrindo aí um espaço para o pessoal tirar as principais dúvidas, beleza? Só vou pedir o feedback aí, vi que o André entrou, o áudio tá ok, André? Tudo certo? O Karen entrou também, tá pessoal? Então, tem dúvida sobre a formação? Vai lá no YouTube, olha a playlist de dúvidas, tá? E lembrando, tá, que eu vou estar respondendo as dúvidas no final da aula, beleza? Então tá, falando um pouco sobre o que é o pé de galinha, tá? Muito pessoal acha que isso aí é um calcanhar de Aquiles aí. Tem muitas dúvidas sobre o que é uma proa, o que é um rumo, diferença de rumo e rota, tá? Então, pessoal, nada mais é, tá? Que a gente tem três eixos ali da nossa aeronave, três nortes que passam sobre a nossa aeronave. Nós temos o norte verdadeiro, nós temos o norte magnético e o norte bússola. Falando um pouco de cada norte. O norte verdadeiro simplesmente é a orientação com base, tá? No norte que realmente está passando. Cada um tem o seu norte verdadeiro, tá? Ok, pessoal? Então, cada aeronave tem um eixo de norte verdadeiro que passa na aeronave e dentro desse norte verdadeiro a gente vai encontrar os rumos verdadeiros, proas verdadeiras, tá? E com a diferença de proa e rumo, a gente vai ter a nossa deriva ou ângulo de correção de deriva, tá? Então, falando um pouco sobre o que é o norte verdadeiro, tá? E o porquê que ele serve. O norte verdadeiro, tá? Todas as cartas WACs, que é as cartas aeronáuticas utilizadas pelo piloto para orientação, ela tem linhas horizontais e verticais. As linhas horizontais são as latitudes e elas são alinhadas com o norte verdadeiro, tá? Essas linhas de longitude elas são baseadas no norte verdadeiro, que a gente vai encontrar o nosso rumo verdadeiro ou proa verdadeira, beleza? Como cada aeronave tem uma posição geográfica nesse plano terrestre, a gente precisa ter alguma coisa mais precisa, uma orientação que auxilia o piloto a se localizar, ok? Com base nisso, a gente tem o nosso rumo magnético, ok? Ou proa magnética, para auxiliar o piloto a se locomover no espaço. No planejamento, quando o piloto faz o planejamento, a gente calcula, traça uma trajetória no plano terrestre, utilizando a WAC, a Carta Aeronáutica. Essa WAC, essa trajetória que a gente plota, é chamado de rota. Então, o que é proa, o que é rumo e o que é rota? Okay? O pessoal tem bastante dúvida nisso aí. O rumo é a direção que a gente vai precisar seguir ligando um ponto A ao ponto B.
ok? Isso é um rumo. Proa. Proa é o eixo longitudinal da aeronave. Para quem não lembra o que é o eixo longitudinal, é a linha imaginária que passa da proa da aeronave até a cauda. Isso é o eixo longitudinal. É onde o nariz aponta, ok, pessoal? Então, mas nem sempre, tá? Devido a gente estar lá em cima, no espaço, né? No ar, a gente vai ter uma interferência com o nosso vento. Nem sempre a proa, aonde o nariz está apontando, é a trajetória que eu vou seguir, é o rumo que eu vou seguir, ok? E rota é a trajetória em si, é a referência aonde eu preciso passar, ok? Então, a diferença do rumo. Rumo é a orientação, tá? Utilizando graus para mim achar aonde eu vou ir, né? E a rota é aonde eu vou passar. Essa é a grande diferença. Beleza? Então, vamos falar um pouco de conceito. Então, por que o pé de galinha foi inventado? O pé de galinha consiste no método utilizado pelo piloto para se locomover, definindo as proas e rumos. A proa e o rumo sempre vão ser adotados em graus, graus no sentido horário, ok? Com base ou no norte magnético, que a gente já falou, norte verdadeiro ou norte bússola, beleza? Mas por que esse nome pé de galinha, então? Tá, pessoal? Vou explicar. Separei aqui um desenho para vocês. Esses são os 3 eixos, imaginários que cruzam a nossa aeronave. Eu tenho aqui o norte verdadeiro, que sempre vai estar apontado para cima, o norte magnético, que ele vai ser tanto a oeste ou a leste, dependendo do hemisfério que tu tiver, e o norte bússola, que ele também vai ser para cada aeronave, ok? A bússola, ela sofre uma interferência, que a gente vai ver daqui a pouco nos conceitos que eu vou abordar, mas enfim, o pé de galinha, o nome pé de galinha é por causa desse desenho, dos 3 nortes que cruzam a nossa aeronave, ok? Então o nome é pé de galinha por causa disso aí. Parece um pé de uma galinha mesmo, ok? Então, pessoal, o que a gente vai estudar hoje, O norte verdadeiro, norte magnético, norte bússola, e daí com base no norte verdadeiro, eu tenho meus rumos verdadeiros e proa verdadeira. Com base no meu norte magnético, eu vou encontrar o meu rumo magnético ou proa magnética, beleza? Com base no meu norte bússola, eu vou encontrar a minha proa bússola e o rumo bússola, que na verdade o rumo bússola ele não existe, existe sim a proa bússola, porque a bússola ela está localizada no eixo sobre o eixo longitudinal do avião, que aponta simplesmente a direção que está sendo tomada. Principal diferença da proa magnética ou rumo magnético para a proa bússola ou para o rumo bússola, A proa magnética ele leva em consideração somente a declinação magnética, E a proa bússola ela leva em consideração os efeitos de algum metal, frequência de rádio, tudo que possa interferir, a proa da aeronave, ok? A diferença da proa magnética para a proa bússola é chamado pelo cartão de desvio. Isso é feito por um mecânico devidamente credenciado, onde ele vai anotar, né, a diferença da bússola e as influências, que essa bússola está sendo, como é que eu vou dizer assim, alguma interferência que ela pode estar sentindo, que pode atrapalhar o piloto na plotagem, da proa. Então, seria a diferença da proa magnética para a proa bússola, beleza? Então, a diferença entre proa magnética e a proa bússola, ela é dada pelo cartão de desvio presente em cada aeronave. Esse cartão de desvio, ela tem uma validade de 1 ano, São 12 meses, onde o mecânico vai anotar ali, as diferenças daí do que em graus, né, que a aeronave pode ter nesse cartão de desvio, ok?
Também existe alguns graus de tolerância, mas não vem ao caso para nós na banca da ANAC. A ANAC vai estar cobrando de vocês simplesmente cálculos, né, que a gente vai abordar hoje em alguns exemplos. Eu separei 4 exemplos, ok? Então, falando um pouco do conceito, tá? O que é o rumo? Muita gente sofre ali na parte de determinar o que é um rumo, o que é a diferença do rumo e proa, os conceitos básicos. Então, o rumo, tá? Tanto ele magnético como o rumo verdadeiro ou rumo bússola, teoricamente, tá? Vai depender do norte que ele está plotado. É o ângulo formado no sentido horário, tá? Do norte que está sendo adotado, dependendo se é verdadeiro, magnético ou bússola, até a rota a ser traçada, tá? Isso vai determinar o rumo da aeronave. Então, o ângulo formado do norte até a rota traçada, no sentido horário, vai formar um ângulo, tá? Esse ângulo sempre é crescente no sentido horário e decrescente no sentido anti-horário. Toda vez que a aeronave curvar para a direita no sentido horário, né, todo movimento para a direita, ele é no sentido horário. Todo movimento para a esquerda é anti-horário. Toda vez que a aeronave aumentar a sua proa, ela vai estar curvando à direita. Toda vez que a aeronave estiver curvando para a esquerda, ela está diminuindo a proa. Tá, pessoal? Isso é o principal conceito do rumo. Então tá, agora vamos falar um pouco da proa, sendo ela magnética, verdadeira ou bússola. A proa da aeronave, ela é dada, tá, do norte que está sendo tomado, sendo verdadeiro, magnético ou bússola, até o eixo longitudinal do avião, até onde o nariz do avião está sendo apontado. Ok, pessoal? Então, para seguir uma trajetória, a gente vai ter que saber o rumo, tá? E influências externas que a aeronave pode estar causando, no nosso caso, o vento. A diferença entre o rumo da aeronave e a proa, o ângulo formado do rumo da aeronave para a proa, é chamado de ângulo de correção de deriva, tá? E o ângulo formado da proa que está sendo tomada e a trajetória que está sendo seguida é chamado de deriva. Ok, pessoal? Então, para não ficar muito confuso, tá? Separei um exemplo aqui para vocês. Tem o nosso vento, ok? O vento, ele tá... Quem já é o aluno trem de pouso aí já conhece esse exemplo, tá? Nas nossas aulas ali, ok, pessoal? Então, falando um pouco. A aeronave está ali no cantinho esquerdo, ok? Ela precisa seguir esta rota do ponto A para o ponto B, ok? Com uma orientação, ok? Ela precisa seguir esse rumo, ok? Para passar em cima dessa rota que foi planejada. Com a atuação do vento, pessoal, ela está sendo jogada para a direita, sendo necessária a correção, tá, da aeronave para a esquerda, para que ela possa manter a trajetória e chegue no ponto B adequadamente. Então, o ângulo formado, tá ali, ó, da proa da aeronave, ok? Para o rumo sendo seguido, é chamado de deriva. E o ângulo formado, tá, do rumo que eu estou tomando para a proa necessária para seguir essa trajetória, essa rota, é chamado de ângulo de correção de deriva. Ok, pessoal? Então agora eu acho que ficou mais claro o que eu estou tentando dizer. Independente do norte que for, pá, Daniel, e isso aí é com base no norte verdadeiro, norte magnético. Obviamente, né, a gente, para traçar uma trajetória no plano terrestre, a gente voa com base no norte magnético, ok? Quando a gente vai fazer o cálculo, o planejamento, normalmente a gente não leva em consideração o cartão de desvio de bússola. Isso é feito durante o voo, tá? Buscando a correção necessária com base no norte magnético. Então, no nosso planejamento de voo, a gente voa norte magnético. Obviamente, se a gente voa norte magnético, a gente precisa levar em consideração o rumo magnético e a proa magnética que deve ser tomada para manter essa trajetória. Ok? Então, trazendo um pouco mais do do nosso planejamento, do dia a dia do piloto, quando a gente vai fazer o planejamento, a gente leva em consideração, então, o norte magnético, ok? Para achar a diferença
do norte, para achar o norte magnética, com base no norte verdadeiro, a gente tem uma peça fundamental no nosso cálculo, que é chamado de declinação magnética. Mas, Daniel, o que é uma declinação magnética? Bom, a declinação magnética, tá? Cada ponto, cada coordenada geográfica, ela possui uma declinação magnética, que seria a localização de onde está o norte realmente magnético da nossa posição, da nossa coordenada geográfica. À medida que a gente vai indo para o lado oeste do planeta, a gente tem uma declinação positiva. Tá? Para o oeste, a declinação é positiva. O que significa? Quando a gente achar um rumo, uma proa magnética, a gente deve somar a declinação magnética. Tá? Então, a gente tem ali um ditadinho ali, né, popular, que whisky, oeste, né, west, a gente soma. Então, whisky mais eco, lado leste do planeta, a gente vai diminuir a declinação magnética, ok? Cada ponto, cada coordenada geográfica tem a sua declinação magnética. Aonde eu encontro essa declinação magnética? Nas cartas aeronáuticas. Tá? Toda carta aeronáutica ela tem uma declinação magnética, seja ela para voo visual, seja ela para voo instrumento. Ok, pessoal? Então, na carta aeronáutica, no nosso planejamento antes de decolar, a gente vai consultar a nossa declinação magnética mais a fundo no nosso planejamento. Tranquilo? Dando continuidade, então, eu tenho alguns exemplos, né? Não vou tomar muito tempo aqui, porque depois eu quero que vocês tirem suas dúvidas. Ok? Como a ANAC formularia uma pergunta para nós? Tá? O grande pega-ratão da ANAC está em interpretar o problema. Ok? Nos nossos cálculos, a gente tem 3 métodos que a gente estuda, tá? Nas aulas que a gente viu lá. Para quem é o aluno trem de pouso, já se identifica, o hashtag aluno trem de pouso. Tá? Vocês vão relembrar bastante coisa aí que vocês viram na aula. Esses exemplos eu tirei da aula também. Tá? Então, a gente tem 3 métodos. A gente tem o método do desenho, tá? Eu vou estar relembrando com vocês aqui os 3 métodos. O método do desenho, o método das fórmulas, tá? Para quem adora decorar uma fórmula. E tem o método da tabela, que daí eu vou fazer no final alguns dos problemas, mesmos problemas, pela tabela. O que é essa tabela? A gente vai ver daqui a pouco, beleza? Então, né, pessoal, nosso aquecimento aí, tá? Então, vamos ir para o exemplo 1, beleza? O Bruno aí já é aluno, hashtag aluno trem de pouso aí, Bruno, tranquilo, então tu já viu esses exemplos. Só sei fazer pelo desenho, cara do céu, jeito mais difícil. Também, né, não quer assistir, né? Teve outros professores, né? Que isso, cara, brincadeira. Mas vamos lá, o exemplo 1. O exemplo 1, ele diz assim, ó, num voo. Vou estar virando a câmera aqui para vocês ver, acompanhar comigo. Deixa eu só ajeitar, não sei se dá um ok aí, se vocês estão conseguindo ver de boa. Acho que aqui tá tri. Bah, o Bruno gosta de fórmula, meu Deus, tá. Eu prefiro a tabela, tá, pessoal? Mas aqui a gente vai estar estudando os 3. Também sou teu fã, cara, beleza? Mas enfim, o exemplo 1. Num voo de A para B, onde o valor do rumo verdadeiro obtido foi de 90 graus e a DMG é de 15 graus whisky, qual seria o rumo magnético? Lembrando, toda aeronave ela tem o seu próprio norte verdadeiro, tá? Independente de onde o nariz está apontado, tá? Do avião eu vou descobrir agora aqui qual é o rumo magnético. Olha só, no planejamento o piloto viu ali com base no transferidor, quem sabe o que é o transferidor, né, já acompanhou nossas aulas, né, sabe operar o transferidor aeronáutico, beleza? Então, com base no norte verdadeiro, o rumo da aeronave para ir para o B, tá, é de 90 graus e a DMG é de 15 graus whisky. Obviamente, se eu estou no lado oeste, né, do meu planeta, o norte magnético tem que estar localizado a oeste. Oeste seria deste lado aqui, ok? Então, o ângulo formado, tá? A trajetória a ser seguida do avião, tá? Com base no norte verdadeiro, no sentido horário, tá? Sempre horário, pessoal, nunca anti-horário. O ponto B está localizado a 90 graus do ponto A.
Então, essa trajetória que eu tenho que percorrer aqui, para ir para o ponto B, ela está formando 90 graus em base no norte verdadeiro. A minha declinação magnética, a minha localização do meu norte magnético, ela está localizado a 15 graus, tá, do norte verdadeiro, do lado oeste do norte verdadeiro. Ok? Então, formando um ângulo aqui, ó, de 15 graus com base no meu norte magnético. Norte magnético está localizado a 15 graus uísque do norte verdadeiro. Ou seja, aumentei o meu ângulo, tá, em relação ao ponto do ponto A ao ponto B. Ou seja, eu tenho 90 graus e eu tenho que acrescentar ainda 15 graus. Então, uísque sempre eu somo. Uísque é mais, eco é menos. Oeste eu somo, leste eu diminuo. Então, 15 graus mais 90 graus dará uma resposta de 105 graus. Beleza? A solução com base aqui no nas nossas fórmulas aí, para quem gosta, né? Beleza? A gente tem a fórmula do rumo magnético. A fórmula do rumo magnético é o rumo magnético é igual ao rumo verdadeiro mais ou menos a declinação magnética. O que é esse mais ou menos? Sempre, tá, pessoal? Eu sempre vou olhar a orientação, tá, de onde eu estou. Se tiver no hemisfério oeste, uísque, eu vou manter o sinal do mais. Sempre que eu tiver a leste, a eco, eu vou manter o sinal do menos, da declinação magnética. Nesse caso era uísque, então eu devo somar com o meu rumo verdadeiro. Beleza? Essa é a grande diferença, então, do leste para o oeste. O grande pega-ratão da ANAC. Muita gente quer usar as fórmulas, mas na hora mantém ali o mais ou menos e acaba se confundindo. Né? O uísque, lado oeste, eu somo. Lado eco, eu diminuo. Então, prestem bastante atenção para não cometer essa gafe lá na prova. Né? Isso aqui tem que ser uma questão fácil para vocês. Uma questão barbada, sem erros, sem incertezas. Né? Então, essa é a grande diferença. E o grande pega-ratão está aí, em saber a orientação e ler adequadamente, né? Além de fazer a soma correta, obviamente, saber se o uísque vai somar ou se vai diminuir e quando ele vai diminuir. Se você usar a fórmula, né? Por exemplo, se você tem o rumo magnético, tá, e quer encontrar o rumo verdadeiro, cuidem sempre para utilizar a mesma fórmula. Né? O que eu quero dizer com isso? Muita gente acha que então o rumo verdadeiro é igual ao rumo magnético mais ou menos a DMG. Não, a fórmula continua nas mesmas características. Tu monta a fórmula igual. Na hora de fazer a mudança, né, lembrando que quando atravessa o sinal ali do igual, os sinais se invertem. Né? Muita gente acaba esquecendo isso aí. Ok, pessoal? Então, bastante atenção na prova da ANAC. Essa é uma dica que eu dou para vocês. Tá? Leiam com atenção. Não tentem adivinhar, leiam primeiro e façam a prova com calma. Vocês têm tempo para fazer essas questões, ok? Então, voltando então ao nosso exemplo 2. O exemplo 2, tá? Eu tenho uma trajetória a ser seguida, eu tenho o rumo verdadeiro, eu tenho a declinação magnética e agora vai mudar um pouco o nosso desenho, tá, pessoal? Então, voltando aqui, acho que está todo mundo enxergando legal aí. O exemplo 2, o rumo verdadeiro de x a y, tá? Não é mais do A para o B ali, só para mudar um pouco. A orientação em graus, tá? É 280. Olha só, não é 280 aqui, é sempre no sentido horário. Esse ângulo forma 280 graus, ok, pessoal? Então, eu desenho o meu norte verdadeiro lá, ok? Eu monto a minha rota, x para y, ok? Estou montando minha rota ali, tá vendo? Está pontilhada. Com base no meu norte verdadeiro, eu tenho uma orientação de 280 graus. Esse ângulo forma-se 280 graus. Eu tenho uma declinação magnética agora leste. Eu tenho uma declinação eco. O que isso significa? Que o meu norte magnético está localizado a 20 graus de distância do meu norte verdadeiro.
Para que lado? Para o lado leste. Então, eu vou desenhar o lado leste ali, ok? Eu vou desenhar do norte magnético, tá? O que faz diminuir os ângulos. Obviamente, já fazendo o desenho, né? Eu vou ver que o meu norte magnético, ele deve ser subtraído. Muito bem, o pessoal já está se ligando aí, já está indo bem na frente, sempre na frente do avião. Isso aí, gurizada, muito bem. Tá? Então, o que faz eu diminuir 20 graus em relação ao meu norte verdadeiro? Consequentemente, tá? O meu rumo magnético ele vai ser diminuído também. Beleza? Então, eu vou diminuir 280, tá? Menos 20 graus. A fórmula está ali, o resultado daria 260 graus. Ok? Uma solução bem fácil, bem rápida. Ok? Então, o meu rumo magnético é igual ao rumo verdadeiro, mais ou menos a dmg. O sinal de negativo prevalece, pois a minha declinação magnética é leste. Então, 280 menos 20 igual a 260. Tranquilo? Então, antes de dar prosseguimento, não é só achar o rumo verdadeiro, o rumo magnético, né? Eu também tenho a minha proa bússola, que eu levo em consideração o meu desvio de bússola, o cartão bússola, como assim vocês preferirem. A gente vai fazer uma recapitulação agora aqui, tá? Muita gente cai numa pergunta lá que está no banco de dados, as questões do banco de dados no trem de pouso, tá? O ângulo formado entre o rumo da aeronave e a proa. O ângulo formado entre o rumo e a proa da aeronave. Muita gente se confunde com isso aí, tá? Então, lembra daquele exemplo ali que eu acabei de dar para vocês? O ângulo formado do rumo que eu estou querendo seguir para a proa que eu estou tomando é o ângulo de correção de deriva. O ângulo formado da proa da aeronave do rumo que está sendo seguido é a minha deriva, tá? Os valores numéricos, eles sempre serão iguais. Os valores que eu preciso corrigir, tá, para manter a rota necessária, para seguir aquele rumo, ele sempre vai ser igual, só que com o sinal invertido. Se o meu vento está vindo da direita, obviamente a minha proa que eu preciso tomar vai ter que estar para a direita, corrigindo o nariz do avião sempre para o lado do vento. Beleza, pessoal? Então tá. Seguindo, agora vai ter um exemplo ali, tá? Um pouquinho mais complexo, tá? Vamos lá, exemplo 3. A proa verdadeira calculada por um piloto é de 120 graus. Se a DMG é de 25 graus whisky e o desvio de bússola é de 5 graus eco, qual será a proa magnética e a proa bússola? Então, aqui eu levo em consideração os 3 nortes nesse problema. Eu tenho já o meu norte verdadeiro, que me dá a minha proa verdadeira. Eu preciso encontrar o meu norte magnético. Para isso, eu vou precisar da minha declinação magnética. E com base, tá, no norte magnético, eu preciso encontrar o meu norte bússola dessa aeronave. Então, eu preciso do cartão de desvio ou desvio de bússola que a minha aeronave está sofrendo essa interferência. Então, eu nunca vou ter, tá, o norte bússola, ele nunca vai ter a ver com o norte verdadeiro. Com o norte verdadeiro, temos o norte magnético. O norte magnético tem a ver com o norte bússola. Ok, pessoal? Lembrando, né, que a bússola ela não diz a proa verdadeira, nem o rumo verdadeiro. Ele diz o rumo magnético, é o mais perto do rumo magnético. E daí, com o cartão de desvio, que ela pode sofrer ou não interferências magnéticas. Não é necessariamente que todo avião vai ter uma interferência magnética. Quase todos têm, ok? Mas do lado da bússola vai ter o cartão de desvio onde vocês vão poder consultar durante o voo, tá, a proa que será necessária para manter aquela trajetória, ok? Então no meu desenho agora vai ter 3 nortes. Eu já tenho um norte verdadeiro, que ele está formando um ângulo aqui de 120 graus, que o meu problema me deu aqui em cima, ok? Então, eu vou precisar agora levar em consideração a minha declinação magnética. Ela está a whisky. Whisky de quem?
do meu norte verdadeiro. Então eu vou desenhar ali o meu norte magnético, que ele está localizado a 25 graus whisky em relação ao meu norte verdadeiro. Ok? Obviamente, se ele está whisky, né, eu já vi que eu vou ter que somar ali aqueles ângulos acrescentando em relação à minha proa magnética, minha proa verdadeira, eu vou precisar somar ali os 25, ok? Mas com isso, eu vou ter que ainda, tá ali, né, a minha proa magnética, o ângulo formado é maior que em relação ao norte verdadeiro, ok? E agora eu tenho o meu norte bússola. O meu norte bússola, ele vai levar em consideração o meu desvio de bússola, ok? Então esse norte bússola, ele está localizado a 5 graus eco em relação ao meu norte magnético, tá vendo? Por que que ele não está do lado direito do norte verdadeiro? Tá? Muita gente desenha aqui, ó, o meu norte bússola, 5 graus eco. Tá, pessoal? Eu não quero que vocês cometam esse erro, tá? Muita gente erra a questão por causa que ele, na hora de desenhar, opta por fazer o desenho, mas na hora de desenhar coloca o norte bússola em relação 5 graus eco ali, como no exemplo, do norte verdadeiro. Mas não é com base no norte verdadeiro, é com base no norte magnético. Então, pessoal, quando vocês desenharem ali, tá, o norte bússola, vocês têm que levar em consideração o norte magnético da questão, ok? Esses 5 graus eco é em relação ao norte magnético. Se está eco, está à direita do norte magnético. Obviamente, então, o maior aqui, ó, será o maior ângulo, né? Em relação à proa que eu estou que está mantendo aqui essa aeronave, vai ser o norte magnético, beleza? Então, aqui agora, eu tenho o meu norte bússola, norte magnético e o norte verdadeiro, que formam os ângulos, então, norte magnético, tá? O norte magnético é o ângulo formado em relação à proa magnética, né? Em relação aqui ao norte magnético. Norte bússola vai me determinar a minha proa bússola, que é um ângulo menor em relação ao norte magnético, e o norte verdadeiro, que o mesmo problema já deu. Tá? Para quem gosta ali das fórmulas, né, eu tenho aqui a solução. Ó, a fórmula da proa magnética. Proa magnética é igual à proa verdadeira mais ou menos a declinação magnética. Proa magnética de 120 graus aqui, mais os 25. Okay? Pulou aqui. Então, a proa magnética será de 145. Esse 145, para quem gosta da fórmula, né, vai ser a minha chave para encontrar a proa magnética, a proa bússola. Então, a minha fórmula aqui necessita da proa magnética para me encontrar, para que eu possa encontrar aqui a proa bússola. Então, a proa bússola será igual à proa magnética de 145 que eu encontrei aqui em cima, mais ou menos o desvio de bússola. Aqui ele leva em consideração, né, o eco, 5 graus eco é negativo, então 145 menos 5 vai me dar os 140 graus. Beleza? Barbada, né, pessoal? O desenho e as fórmulas ali, tá? Para quem gosta de decorar uma fórmula, tem aquele risco de colocar errado, né? Então, não gosto dessa palavra decorar. Eu gosto da palavra memorizar as fórmulas necessárias. E para quem gosta do desenho, que fica mais claro, particularmente, né? Fica mais claro de entender ali o que a aeronave precisa manter para seguir determinada trajetória. É só lembrar de colocar o norte bússola na posição adequada. Beleza, pessoal? Então, muita gente erra, assim, ó, não vou dizer, acho que uns 40%, tá, dos alunos erram essa questão por não conseguir colocar ou por falta de atenção, tá, de colocar ali o norte bússola na posição adequada. Norte bússola tem a ver com o norte magnético e o desvio de bússola, tá, pessoal? E então agora eu tenho 3 exemplos. O outro exemplo a gente vai estar fazendo das 3 possibilidades, tá? O próximo exemplo ali.
vai ter a possibilidade do desenho, das fórmulas e depois da tabela. Tá? Particularmente para mim, eu prefiro a tabela, porque se tiver mais que 3 questões na prova, eu só apago os valores e o jeito da tabela fica mais fácil de entender ainda. Tá? O desenho fica barbado, também acho, Luiz, fica bom, mas a tabela para mim é mata-pau, é melhor ainda, mais fácil de entender ainda. Beleza? Bom, aqui eu tenho o meu quarto exemplo, tá? Olha só, pessoal, o que está acontecendo agora? Eu tenho até um vento ali, ó. Beleza? Então eu vou levar em consideração ali os seguintes dados. Uma declinação magnética de 10 graus eco, beleza? Meu desvio de bússola de 5 whisky, um rumo verdadeiro de 300 graus, uma proa verdadeira, tá? De 305 graus. O que o problema está me pedindo? Bastante coisa. Eu preciso do rumo magnético, proa magnética, desvio, proa bússola, a minha deriva e o ângulo de correção de deriva ali, tá? CD, correção de deriva. Beleza? Então aqui, com base no meu norte verdadeiro, eu já posso desenhar ali aonde está o meu rumo verdadeiro e a minha proa verdadeira, beleza? Então vou desenhar aí para nós, tá ali o meu rumo, a minha trajetória que eu devo seguir, tá? Para seguir a minha rota aí do ponto A para o ponto B, que forma um ângulo de 300 graus. Isso aí já está no meu problema, beleza? Então eu vou levar em consideração agora, tá? Em próxima plotagem, tá? Eu vou levar em consideração ali o que está no enunciado, o 305 graus, que seria a minha proa. Para corrigir esse vento, tá, eu preciso adotar uma proa maior. Tá? O que significa um maior? O ângulo formado do norte verdadeiro até a proa que eu estou seguindo para manter esse rumo, ele está maior. Quantos graus? 5 graus. Então aí eu já resolvo uma das minhas questões. Comparando a minha proa com o meu rumo, eu tenho a minha deriva e o meu ângulo de correção de deriva. São valores, tá, numéricos iguais, porém com sinais diferentes. O que significa isso? Tá? Olha só, comparando o ângulo formado do rumo para a proa, tá, do rumo para a proa, é o meu ângulo de correção de deriva. Então, tá, está sendo necessário para eu seguir esse rumo, uma proa maior, quantos graus? 5 graus, tá? Devido a esse vento que está dando, tá, aqui, ok? Se então o meu ângulo de correção de deriva, tá, ele está positivo, está sendo necessário aumentar 15 graus mais 5 graus para manter essa trajetória, tá? A minha deriva, consequentemente, vai ser negativa. Tá? Eu estou derivando 5 graus para a esquerda. Ok? Então, a gente derrubar duas perguntas ali, que é a minha deriva e o ângulo de correção de deriva. O ângulo de correção de deriva vai ser mais 5 e a minha deriva menos 5. Beleza? Então, agora, eu vou desenhar ali o meu norte magnético. O meu norte magnético ele está localizado a 10 graus eco em relação ao meu norte verdadeiro, 10 graus à direita. Consequentemente, está diminuindo todos os ângulos que eu tenho ali. Quanto? 10 graus de cada ângulo que eu tenho ali. Ok? A minha proa verdadeira, que era 300, eu vou precisar diminuir, tá, 10 graus e o meu rumo também 10 graus. Ou seja, ali está a fórmula, para quem gosta da fórmula aqui, rumo magnético é igual ao rumo verdadeiro mais ou menos a DMG. É negativo devido a ser eco, prevalece o sinal de menos, 300 menos 10 dá 290. Então, meu rumo magnético é de 290. A mesma fórmula, só vai mudar ali o rumo, vai ser proas magnéticas agora. A minha proa magnética é igual à proa verdadeira, mais ou menos a DMG. Prevalece o sinal de negativo devido a minha DMG ser eco. 305 menos 10 vai dar 295, formando os ângulos. Vou desenhar agora o meu
norte-bússola. Lembrando que o norte-bússola tem a ver com norte magnético, tá? Eu vou botar a minha DMG ali e localizar onde está o meu norte-bússola. O meu norte-bússola, está aqui a informação, 5 graus whisky. 5 graus whisky em relação ao meu norte magnético, não é em relação ao norte verdadeiro. Lembra, pessoal? O que forma 5 graus, tá? Considerem esses 5 graus aqui de desvio de bússola, tá? Porque é o whisky, então ele está localizado aqui, tá? Esse ângulo de 5 graus em relação ao meu norte magnético, ok? O que vai formar um ângulo um pouco maior, para quem gosta da fórmula, lembrando, né, que para mim achar a proa bússola, eu preciso da proa magnética, não adianta pular aí os passos. Então, eu preciso encontrar a proa magnética primeiro, porque eu preciso da proa magnética para encontrar a proa bússola. Fazendo a fórmula ali, né, 295, prevalece o sinal de mais porque é o oeste, a proa bússola seria de 300. Tranquilo? Mesma coisa com o rumo, tá? Como ele não estava pedindo ali no problema ali o rumo magnético, então o rumo magnético ele também vai ser somado ali, beleza? O rumo bússola ele não existe, né, pessoal? Então ele é um pseudo existente ali nessa fórmula. A gente também bota ele na tabela para o pessoal não se confundir. Então a gente viu nesse problema ali, a gente encontrou o rumo magnético, a proa magnética, que foi estudada ali. A gente comparou as proas com o rumo, que encontramos a deriva e o ângulo de correção de deriva, tá? E a nossa proa bússola com base no norte bússola, né? Então a gente tem que ter o máximo de cuidado aí para botar o norte bússola em relação ao norte magnético. Tranquilo? Então, só finalizando ali, ó, para quem gosta de fórmulas, a minha deriva, né? Antes eu já ia esquecendo. Minha deriva. Deriva é igual ao rumo verdadeiro menos proa verdadeira. A deriva de 300 menos 305 vai dar um ângulo, tá, negativo ali, ou 5 graus à esquerda. Consequentemente, se a gente achou deriva, a correção de deriva ela vai ser o mesmo 5, só que com sinal positivo, devido a deriva ser negativa. Tranquilo? Feito isso, então, a gente vai para a forma da tabela. Tá? É o mesmo problema, pessoal, só que vai ver que é mais ágil. A gente vai gastar um pouco de tempo para montar a tabela, tá? Mas na hora depois de montado, fica muito mais claro. A gente só vai mudar os valores, tá? Os valores ali, se uma questão tiver mais de uma questão na banca da ANAC, fica mais rápido da gente resolver. Lembrando que a gente tem que memorizar como é que se faz a tabela. Tá? Então, a prática leva à perfeição. Quanto mais rápido, né, vocês pegaram o sistema da tabela, mais fácil será de fazer a prova lá na ANAC. Só que cuidem para montar a tabela da maneira correta. Ok, pessoal? Então, é o mesmo problema, tá? A tabela montada, tá? A gente vai desenhar 4 linhas aqui, num sentido anti-horário, tá? Linha aqui, linha aqui, linha aqui, linha aqui. Sempre vai seguir esse fluxo anti-horário aqui. Ok, pessoal? A gente vai botar os rumos em cima e as proas embaixo. Ok? Então aqui eu vou desenhar todos os meus rumos em cima, rumo verdadeiro, rumo magnético, rumo bússola. Embaixo as respectivas proas. Sempre verdadeiro com verdadeiro, magnético com magnético, bússola com bússola. Aqui no meio, tá? A diferença da verdadeira para a magnética, existe a declinação magnética. Da magnética para a bússola, desvio de bússola. O ângulo formado, aqui vocês já resolvem uma questão da ANAC, tá, pessoal? Proa bússola para o rumo bússola, o ângulo formado da proa para o rumo, esquece o bússola aqui. O ângulo formado da proa para o rumo é a minha deriva. O ângulo formado do rumo para a proa é o meu ângulo de correção de deriva. Tá, pessoal? Então, aqui nós temos o ângulo formado do rumo para a proa e desse lado a gente tem da proa para o rumo. Tá? O ângulo formado do proa para o rumo deriva e a correção de deriva do rumo para a proa. Beleza? Então aqui, ó, eu já jogo todos os dados que eu tenho, tá, lá de cima do meu enunciado para a tabela, substituindo os valores ali, tá?
ficaria mais ou menos assim, ó. Primeira coisa, ele pede o meu rumo magnético, tá? Então, eu tenho um rumo verdadeiro lá em cima, eu substituo ele, eu tiro ele lá, ó, tá vendo? Era rumo verdadeiro de 300 graus. Eu boto 300 graus lá. Para achar o magnético, tá? Eu vou substituir ali a minha declinação magnética, tá? Então, a minha declinação magnética é 10 eco. Se é 10 eco, da esquerda para a direita, eco diminui, tá vendo? Eco diminui, e aqui da direita para a esquerda, eco soma e o uísque diminui. Isso é o principal defeito que o pessoal erra, tá? Porque no sentido oposto, os sinais ficam ao contrário. No sentido linear da esquerda para a direita, os sinais prevalecem o que realmente são, e da direita para a esquerda inverte o sinal. Tá? Isso o pessoal não gosta muito da tabela por causa disso aí. Mas enfim, para mim achar o rumo magnético, eu vou substituir ali a minha declinação magnética. 300, 10 eco, da esquerda para a direita, eco diminui. 300 menos 10 vai dar 290. Beleza, pessoal? Então, ali a gente já matou a primeira pergunta, que era o rumo magnético. Mesma coisa a gente vai fazer com a proa magnética. Vou substituir ali, ó, a minha proa verdadeira de 305. 305, 10 eco, da esquerda para a direita, eco diminui. 305 menos 10 vai dar 295. Beleza? Próxima pergunta que ele fala é proa bússola. Eu preciso substituir ali meu desvio de bússola. Meu desvio de bússola é 5 uísque. Vou substituir ali. 295 menos 5 uísque. Não, é uísque, é mais, porque está da esquerda para a direita. Então, o uísque é positivo da esquerda para a direita. Beleza? Vou substituir lá, 295 mais, porque é o uísque, 5 vai dar 300. Tranquilo? Minha deriva e o ângulo de correção de deriva. Comparando aqui, ó, vamos ir para o verdadeiro para ninguém se confundir. O ângulo formado da proa para o rumo vai dar a minha deriva. A deriva 305 menos, tá? O que seria para dar 300? Menos 5. Ok, pessoal? Então, 305 menos 300 vai dar a tua deriva. Vai dar 5. Negativo, ou 5 graus à esquerda. Consequentemente, a gente acha nosso ângulo de correção de deriva. Se a minha deriva é negativa, o meu ângulo de correção necessário vai ser positivo. Ok, pessoal? Abro agora o espaço aí, faltando... Agora estou cronometrando aqui para não me passar. Falta aproximadamente 9 minutos aí. Se alguém tem alguma dúvida em relação ao que a gente viu hoje, né? Deixa eu ver se tem dúvidas para cima aqui. Gosto de fazer a tabela e o desenho. Wagner, também prefiro. Vou assistir a gravação com calma depois, sim. Até a Karen já me avisou aqui para eu não esquecer de disponibilizar lá no IGTV. Moisés, isso aí, top, show, exatamente. Karen, bate a travada aqui agora que eu vi. Depois vai ficar disponível, tá, pessoal? Quem quiser assistir novamente aí. Lembrando que quem é aluno, hashtag trem, aluno trem de pouso, pode me contatar ali, né, nos canais ali para tirar as dúvidas em relação até mesmo essa aula que a gente viu hoje. Algum comentário, sugestão. Estamos sempre disponíveis aí, críticas sempre são construtivas. Tem aqui meu instrutor, Monkowski, grande abraço também, cara que me ensinou muita coisa que eu sei aí. Hoje está voando na China. Um grande abraço aí, cara. Muito aluno, isso aí, subtrai. Por enquanto é isso aí, cara. Ó, tem a opção da fórmula. Rumo verdadeiro mais ou menos o ângulo de correção de deriva é igual a proa verdadeira mais ou menos a DMG e assim vai. É isso aí. Só entrei agora. Ótima explicação, show. É isso aí, pessoal. Bom, enfim. Lembrando que quem tem dúvidas sobre a formação, aqui ó, surgiu mais uma. A proa de regresso, como calculamos? 180 graus. Proa de regresso. Muita gente tem dúvidas sobre o que é a proa de regresso. Bom, vamos lá. Vamos ver se eu tenho tempo.
Tem, acho que dá. A proa de regresso, tá, pessoal? Eu vou usar esse exemplo que eu tenho aqui, ó. Proa de regresso. Proa de regresso, se eu não me engano, não tem nenhuma fórmula, é mais lógica, tá, pessoal? Tá? Então aqui, ó. Consequentemente, se essa aeronave aqui, ó, o helicópterozinho, para seguir nesse rumo, essa trajetória, se ele está indo em uma proa de A para B, ele precisa regressar. Nesse caso aqui, ele está com uma correção aqui, tá? Vamos dizer de 10 graus. 10 graus. Para seguir, está sendo necessária, tá? Uma correção para a esquerda, diminuindo 10 graus. Consequente, para mim retornar, se esse vento prevalecer, eu vou ter que corrigir os mesmos 10 graus, tá? Porém, para o sentido oposto, ok? Nesse sentido oposto, tá? A minha correção que era para a esquerda, agora vai ficar para a direita. Consequentemente, tá? Um exemplo aqui, nesse exemplo aí, para mim seguir o meu rumo ali, seria de 90 graus. Eu estou corrigindo 10 graus para a esquerda, tá? Consequentemente, a minha proa adotada será 80 graus. Para mim retornar, eu teria que seguir numa trajetória, num rumo de 270 graus. Por quê? Se eu tomei um rumo de 90 graus para ir, 180 para voltar daria 270 graus. Só que o meu vento aqui não está permitindo que a minha proa se torne igual ao rumo, tá? Consequentemente, eu vou ter que corrigir 10 graus para a direita, aumentando a minha proa em relação à trajetória. Quanto? 10 graus. Tá? Então, se o meu rumo que eu devo estar tomando aí é de 270, corrigindo 10 graus, seria 280, ok? Então, ficou mais ou menos explicado. 180 graus seria sempre a trajetória, o rumo eu sempre vou, tá? Somar 180 e o que eu vou levar em consideração é minha proa, tá? Porque o que eu mexo no meu avião para manter a trajetória ideal é a minha proa, o eixo longitudinal do avião, é onde o nariz vai estar apontado. Beleza? Ficou claro aí, Bueno? Tranquilo? Deu para entender ali com o exemplo agora do nosso helicóptero aí? 180 é o rumo, o que eu vou mexer na minha proa. O que muda sempre é a proa da aeronave. Ok? Proa de regresso. Tranquilo, pessoal. Então, antes que acabe meu tempo, quem tem dúvidas sobre a formação, vai no YouTube, tem a nossa playlist de dúvidas ali sobre formação. Próximas turmas, antes que a Karen me xingue que eu esqueça, próximas turmas, o nosso link tá na bio, tá? Lista de espera. Muita gente não entende o porquê a lista de espera. A gente preserva a qualidade, não a quantidade de aluno. Para a gente poder dar atenção adequada para todo mundo, a gente prevalece a qualidade de instrução. Por isso que as nossas vagas são limitadas. A gente não quer um número absurdo de alunos e a nossa instrução ser deficiente, vamos dizer assim. Então a gente prevalece a qualidade, não a quantidade. Por isso que tem a lista de espera. Para quem quer ficar na lista de espera, não é o aluno, hashtag aluno 3 de pouso ainda, tem a lista de espera, o link está na bio. Lembrando que aí, desde o dia 3, a ANAC disponibilizou o agendamento aí para as provas. Então, se esforcem, pessoal, tirem suas dúvidas, vão lá, se desafiem, marquem a banca de vocês. Sem data, vocês não vão levar a sério. Então, botem uma data para vocês. Se eu não me engano, a ANAC está aceitando o agendamento desde o dia 3 para realizar a prova a partir do dia 21 de agosto. Tranquilo, pessoal? Então, eu espero ter sanado bastante dúvidas. Semana que vem tem a Karen de novo com o Meteoro, beleza? Então, a maioria do pessoal aí tem dúvida em meteorologia, tá? Então estudem e a instrutora Karen, você sabe, qualidade já está garantida. Depois, se eu não me engano, é o Pachecão em regulamentos, nosso instrutor master pica das galáxias aí, né? E tem o Adriano encerrando aí as nossas quintas-feiras, aula live, beleza, pessoal? E pode me contatar. Qualquer coisa é só me adicionar aí no meu link pessoal aí para tirar dúvidas, tá? Estamos aí sempre à disposição de vocês e na plataforma também, tá? Um grande abraço para todo mundo aí e estudem e agendem a banca de vocês. Esse é o conselho que eu dou. Beleza? Um grande abraço aí, foi uma satisfação.